TV Nova. Olá, boa noite para você. A partir de amanhã, o preço da gasolina vai aumentar para as distribuidoras. De acordo com a Petrobras, o aumento será de 23 centavos e acompanha a variação dos preços de referência. A gente fala sobre esse assunto ainda hoje. Você vai conferir também um passeio na história e conhecer as principais características do frevo. No Recife, a montagem do palco para o carnaval causou mudanças nas rotas de ônibus que passam pelo cais da alfândega. A operação da Polícia Federal investiga desvios em contrato da Secretaria de Saúde do Estado com a fundação ligada ao IMIP. E muçulmanos protestam contra ativista sueco de extrema-direita que queimou uma cópia do Alcorão. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Fato Novo. Moradores da Rua 40, no bairro de Maranguape 1, em Paulista, reclamam de calçada quebrada pela Compesa após a conclusão de uma obra. O estrago teria sido feito ainda no ano passado. Dona Vera, moradora da casa afetada pelo serviço, disse que os funcionários da empresa estiveram no local para reparar uma tubulação que havia sido rompida. Como parte do serviço precisaria que a calçada dela fosse quebrada, assim foi feito. Mas os problemas começaram logo aí. Os funcionários da empresa refizeram parte da calçada, mas a qualidade do serviço incomoda a moradora. Desde o ano passado que eu vou lá. Toda semana que a mamãe não vai mais lá não vai mais não. Bota na justiça, eu digo, mas eu vou. Minha outra neta liga para lá e eles que vem, mas não tá nada não. O problema ainda segue pouco depois da obra. É que para que a rua fosse escavada, um trator precisou subir no outro pedaço da calçada. Essa parte não suportou o peso da máquina e acabou também quebrando. Dona Vera cobrou o conserto, mas segundo ela, a obra foi negada. Vou lá reclamar e eles dizem que vem, mas vem e não faz nada. E não faz nada até agora. A semana já vieram 2 vezes, não tem nada, ó, já está tudo desse jeito. Ó. Ele não faz nada. Além disso, em dias de chuva, a situação da rua fica igual ao que era antes. Para a neta da aposentada, de nada adiantou o serviço da companhia. Ela e minha mãe ficou aqui tarde da noite, até quase meia-noite, esperando eles terminar. Quando eles terminaram, eu disse, vó, a gente terminou, vou comer e descansar. Só fizeram isso, terminaram esse serviço, entregaram dessa forma e foram descansar? Foi, aí quando choveu, pronto, a gente viu a besteira. Aí vieram novamente e fizeram só mais um pedacinho onde estava fofo e ficou por isso mesmo. Por meio de nota, a Compesa confirmou que esteve na Rua 40 no último dia 16, quando realizou o serviço de recomposição do trecho da calçada onde foi feito um conserto de vazamento. A empresa disse que a partir da nova notificação dos moradores, fará uma análise da questão e, inclusive, irá verificar se houve novo rompimento da tubulação que veio a causar danos ao trecho da calçada. A companhia garantiu que as providências serão adotadas para resolver a situação o mais breve possível. A polícia identificou a mulher que roubou a televisão de um apartamento do Hotel 4 Rodas na orla de Olinda no último fim de semana. A criminosa chegou a pagar uma diária de R$200 só para ter acesso ao apartamento e sair com o aparelho. Vocês têm acompanhado aqui no Nova Geral esse caso que a gente exibiu ontem, no qual uma mulher entra no Hotel 4 Rodas e sai com uma televisão debaixo do braço. A gente tem acompanhado esse caso que foi registrado por câmeras de segurança e que aconteceu no último fim de semana. As informações que a gente tem é que essa mulher teria saído com essa televisão de 55 polegadas e também uma assadeira de pão que estaria dentro de uma das mochilas que ela saiu. Ela disse para os funcionários que aquilo que ela estava levando seria um quadro e que ela estaria hospedada, ela ficou da sexta para o sábado, estaria hospedada a trabalho. Daí justificaria o curto espaço de tempo que ela ficou hospedada no Hotel 4 Rodas. Um prejuízo que ficou naturalmente para o estabelecimento, que vai ter que arcar com os custos dessa televisão e dessa assadeira de pão. Esse caso, gente, está sendo investigado aqui pela Delegacia de Rio Doce, em Olinda, que está cuidando de todo o caso. As informações que a gente tem até o momento é que essa mulher que entrou com o nome de Paloma
não teria esse nome. O nome real dela seria Vanessa e ela, junto com essa Paloma, que seria a companheira dela, estariam cometendo crimes não somente aqui em Pernambuco, mas também em Alagoas e em outros estados. Elas já são conhecidas por entrarem nesses estabelecimentos e acabarem levando os objetos sem que ninguém perceba. Quando as camareiras entram no quarto ou quando a administração vai verificar o quarto após a hospedagem, acaba descobrindo que esses objetos não estão mais lá. E por usarem um nome que elas não têm de verdade, aí eles acabam não encontrando quem são as verdadeiras autoras desse crime. A Paloma, que é a companheira dessa Vanessa, que foi filmada nas imagens, ela já estaria em prisão domiciliar justamente por conta desse crime. A Vanessa, que a gente acabou de falar e mostrar inclusive nessas imagens, ela segue procurada pela polícia e, naturalmente, quando ela for achada, irá responder por esse crime. O hotel segue no prejuízo e não sabe quando é que vai reaver esses objetos para colocar de volta nos quartos dos hóspedes. A montagem do palco para o Carnaval do Recife provocou mudanças nas rotas dos ônibus que passam pelo cais da Alfândega. De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, essas mudanças são necessárias porque algumas ruas no entorno do Marco Zero são bloqueadas para a montagem de estruturas do Carnaval. Esse bloqueio segue até a desmontagem dessa estrutura, que geralmente acontece depois da quarta-feira de cinzas. Ao todo, 9 linhas terão os itinerários alterados. Para tirar dúvidas sobre essas linhas, o usuário pode entrar em contato com a central de atendimento do consórcio, que é o 0800 081 0158. Esse atendimento pode ser feito das 7 da manhã às 7 da noite. Ainda falando sobre o Carnaval, nós vamos saber agora mais sobre a história e as características do frevo, que é a cara do Carnaval de rua do nosso estado. O analista de pesquisa do Passo do Frevo, que fica localizado no centro do Recife, falou sobre o tema. O frevo é um daqueles ritmos que é impossível ouvir e ficar parado. A dança é tão contagiante que não dá para imaginar o carnaval sem os frevos de rua, frevo canção e o frevo de bloco. Para celebrar o ritmo mais pernambucano de todos, existe o Passo, que fica no Recife Antigo. Aqui, os visitantes mergulham na história do ritmo em meio a exposições, apresentações, oficinas de dança e muito mais. A gente sempre liga muito o frevo ao carnaval, né? O carnaval, esse nome que veio para, vamos dizer assim, rebatizar o intrudo, né? Que era essa festa popular do mela-mela, da multidão na rua, que vem da Espanha, vem de Portugal para o Brasil, mas que se mistura com nossos ritmos, com nossas expressões daqui, né? De matriz africana e também matriz indígena. E o frevo entra nisso muito em relação com as bandas marciais, né? As bandas militares, que eram de fato a grande fonte de música ao vivo lá do 1890 e pouco, né? Finalzinho do século XIX. Era a forma que as pessoas tinham de ouvir música na rua, música ao vivo, né? A gente for pensar o preço dos instrumentos, lá no passado era muito mais caro do que a gente observa hoje em dia. Então, ao lado dessas bandas, também você tinha as multidões que seguiam nessas festas, né? Festas do ano todo, não só carnaval, festas católicas de todo ano. E o frevo foi, no caso a música do frevo, foi muito essa aceleração dessa música, né? Foi aquela quebra do ritmo, que era um ritmo muito machado, muito regrado. Ele começa a ganhar um swing muito especial, que vai se modificando ao longo do tempo, chegando no frevo que a gente conhece hoje. E já o passo, né, a dança do frevo, tem essa relação com esse corpo da capoeira, né? Os movimentos muito fortes, assim, essa relação com o chão, né? O quadril mais próximo do chão, pernas e braços abertos. Isso também foi ganhando novos jeitos de se fazer para chegar nos passos da dança do frevo que a gente conhece hoje. As fotos históricas, recortes de jornais e vídeos permitem que o visitante faça uma viagem no tempo, mostrando também que o Carnaval de Pernambuco sempre foi o mais democrático do Brasil. Quem visita o museu fica encantado com a riqueza desse acervo. Estou achando bem interessante, né, conhecer toda a história do frevo, os pormenores, o por trás de tudo o que acontece, né, e a exposição que está tendo hoje, foi o que me atraiu para cá hoje, que eu achei muito interessante, inclusive para você escutar as acústicas que está disponível lá embaixo. Achei bastante interessante e recomendo sim outras pessoas virem conhecer também. É um passeio diferenciado, né? Muito diferenciado e muito gostoso também, né? De você poder ver toda a história, todo o carnaval, as fotos, né? Recordações.
Seja nas ladeiras de Olinda, no Marcos Zero do Recife ou no Galo da Madrugada, acelerado ou lento, o frevo reina absoluto em nosso carnaval. E dá um orgulho danado saber que tudo isso nasceu em Pernambuco. Em 2012, o frevo foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Por isso, quando o assunto é carnaval, todo pernambucano fica amostrado. O Paço está com uma programação especial que vai até o fim da festa de Momo. Exato, nessa sexta-feira agora ao meio-dia a gente tem a Orquestra Revoltosa na Hora do Frevo, que é uma programação especial que a gente tem uma vez no mês, às sextas-feiras. No domingo a gente tem um grupo Fuzuê de dança, aqui no Paço Frevo à tarde, e também o lançamento do livro História da Música Brasileira Sem Preconceitos, do autor Rodrigo Faú. E também algumas atividades constantes que a gente tem aqui, que são as frevações, atividades para o público infantil, aqui no segundo andar do museu, que está acontecendo constantemente todos os dias que o museu está aberto, e também as vivências de música e dança, que todos os fins de semana a gente tem essa programação. A seguir, estudos apontam que o fim precoce do aleitamento materno e a inclusão de açúcar na alimentação são os principais fatores para a ocorrência de cáries em crianças de até 2 anos de idade. A gente volta daqui a pouco. Oi gente, tudo bom com vocês? Olha só, nosso programa Aqui Bom Te Ver, de segunda a sexta, 4h30 da tarde. Eu tô aqui esperando por você com muita música, muita informação, bate-papo super descontraído, estreia. É mais, mas experimenta dizer pra ela que começou o Liquida Tudo Diniz. Com a loja todinha, com preços irresistíveis. Alice? Ninguém resiste. Começou o Liquida Tudo Diniz, a loja toda com descontos imbatíveis. Corre lá antes que a Alice leve tudo. Na Nova você acorda cedo para curtir a melhor programação da sua TV. Às 7 da manhã, uma divertida aventura na Fazenda. Júlio e seus amigos te esperam no Cocoricó. Às 7h30, diversão com as famílias mais fofinhas da televisão. Peppa Pig, Kid Cats. Somos fofos! Eu sou mais! Miau! E Bubu e as Corujinhas. A partir das 8 da manhã, muita brincadeira, diversão e os desenhos mais legais para a criançada no Quintal da Cultura. Férias na TV Nova é alegria no ar. TV Nova. Uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã de hoje investiga contrato da Secretaria de Saúde de Pernambuco com a fundação ligada ao IMIP. As investigações começaram ainda em 2020, quando a polícia recebeu denúncias sobre o caso. Deflagrada na manhã de hoje, a operação investiga os desvios de recursos públicos em contratos da Secretaria Estadual de Saúde com a Fundação Gestão Hospitalar Martiniano Fernandes. Segundo a polícia, as suspeitas são de superfaturamento, ocultação de valores, exclusão fictícia de serviços e contratação direcionada de prestadores de serviços. Foram cumpridos ao todo 17 mandados de busca e apreensão em endereços no Recife, Olinda, Paulista e também em Aracaju, no Sergipe. O grupo investigado é ligado ao Instituto de Medicina Legal Professor Fernando Figueira, o IMIP, e também gere o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, além de unidades de pronto atendimento na região metropolitana do Recife. As imagens cedidas pela polícia mostram os agentes cumprindo mandados de busca e apreensão no IMIP, que fica no bairro dos Coelhos. As irregularidades investigadas teriam acontecido em contratos terceirizados, como limpeza hospitalar e fornecimento de mantimentos,
alimentos, mas não envolviam diretamente os serviços de saúde prestados pelas unidades. Somente em um contrato das empresas investigadas, o valor chega a 89 milhões de reais, além de outros como sobrepreços que chegavam a mais de R$ 1 milhão. Por meio de nota, a Fundação informou que os contratos seguem os procedimentos previstos na legislação e que são devidamente fiscalizados. A nota diz ainda que o grupo está à disposição para esclarecer qualquer fato que se faça necessário. A governadora Raquel Lira, do PSDB, se reuniu hoje à tarde com 14 prefeitos da região metropolitana do Recife, no Palácio do Campo das Princesas. O encontro com os prefeitos teve como objetivo articular as demandas de Pernambuco. De acordo com a assessoria do governo do estado, Raquel está iniciando uma atuação governamental com foco no desenvolvimento metropolitano como um todo. Você acompanhou no jornalismo da TV Nova o caso de um fogão que explodiu enquanto a família preparava o almoço em Olinda. Mas você sabe como prevenir acidentes como esse? Nós conversamos com o capitão do corpo. Em especial o fogão. Toalhas, nem pensar, porque se houver um princípio de incêndio, o fogo irá aumentar. Acendedores, cuidado para não esquecer ligado. E lembre-se, primeiro a chama, depois o gás. Isso é muito importante. Forno é um ambiente fechado. Se houver vazamento, pode ocorrer até uma explosão nesse ambiente. Álcool em gel ou álcool em líquido jamais próximo ao fogão ou a equipamento que aqueça, como sanduicheira. Lembre-se de fazer as revisões nas conexões, identificando se há vazamento. Como identificar um vazamento? Esponja e detergente. Formou bolha é porque há vazamento. E no caso de vazamento, o que devo fazer? Abrir portas e janelas para que haja ventilação nesse ambiente. E jamais acionar o interruptor ou ligar ou desligar. Na madrugada de ontem, internos da unidade casa seria o pedido de alguns para que houvesse a mudança de pavilhão de alguns detentos. Os funcionários de uma ala onde havia 10 pessoas. Quando eles querem algo, agem com muito barulho e quando não são atendidos, cenas como essas acontecem. A unidade tem capacidade de comportar até 72 internos, entre 15 e 16 anos não completos. Mas alguns espaços estão danificados e, consequentemente, interditados, mantendo hoje 47 adolescentes infratores. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. O fim precoce do aleitamento materno e a inclusão de açúcar na alimentação são um dos principais fatores para a ocorrência de cáries em crianças de até 2 anos de idade. Um estudo financiado pela FAPESP foi feito em bebês nascidos no Acre. Vagem. Esse é um dos alimentos que a pequena Lara mais gosta de comer, segundo a mãe, Ludmila. Isso tem um segredo. É que a menina de quase 3 anos, além de ainda ser amamentada, passa longe de ultraprocessados, sobretudo os com açúcar. Desde que ela, começou também a parte de alimentação, a gente sempre optou por tentar, manter a alimentação mais natural possível. E mesmo depois que ela fez 2 anos, a gente não viu necessidade de inserir açúcar e nenhum outro tipo de alimento assim mais ultraprocessado. Então a gente mantém a alimentação dela ainda nessa linha, Então ela come comida mesmo, de verdade. Pode soar exagerado, mas um estudo brasileiro comprova que hábitos assim ajudam a afastar um problema comum na infância, a cárie. Foram acompanhadas 800 crianças nascidas entre 2015 e 2016 e que recebiam leite materno em Cruzeiro do Sul, no Acre. Deste grupo, 22,8% foram diagnosticadas em algum momento com cárie e só 2,8% delas não haviam ingerido açúcar até os 2 anos. Já outros 66,7% que desenvolveram o problema dentário consumiam açúcar mais de 5 vezes ao dia. De todos os pesquisados, somente 7,6% não tinham sido introduzidos ao alimento pelos pais no primeiro ano de vida. Observamos um efeito indireto protetor do aleitamento materno sobre a cárie dentária. O aleitamento materno por si só não contribuiria no desenvolvimento da cárie, mas sim os açúcares que já estão
também presentes na dieta deste bebê, estejam eles amamentando ou não. 23 gramas de açúcar é o que uma caixinha de achocolatado como essa, que muitas crianças tomam todos os dias, leva na composição. São só 2 gramas a menos dos 25 máximos que a Organização Mundial da Saúde recomenda diariamente. A OMS ainda vai além. O ideal seria deixar o açúcar de lado da alimentação infantil até pelo menos 2 anos de idade. Mas atenção, o período gestacional também entra nessa conta. A formação do hábito alimentar, ela se inicia na vida intrauterina. A partir, são quimiosensores muito específicos e muito sensíveis, e a partir da 20ª semana de gestação, já começa a se reconhecer odores de alimentos através do líquido amniótico e sabores, gosto e sabores. E se falta a criatividade na hora de substituir o chocolate, o iogurte ou o suco da criança, sobram alternativas, principalmente no mundo das frutas. Um dos açúcares que tem o maior teor, né, que a gente sente o sabor do doce, são as frutas. As crianças gostam muito de frutas. Sucos nós não indicamos para a criança, mas indicamos que ela coma a fruta. É o que a Ludmila faz e a Lara adora. Ela pede fruta para comer, ela gosta de uma variedade muito grande de fruta. Daqui a pouco, queda de energia deixa 220 milhões de pessoas sem luz no Paquistão. Você tem o horário certo para saber das notícias mais importantes de Pernambuco, de segunda a sexta ao meio-dia. Um jeito sério de apurar as notícias e uma forma descontraída de levá-las até você. Então anote aí, de segunda a sexta ao meio-dia, Nova Geral, aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim, a gente tenta de novo. E de novo, porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da Tropa, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Domingo, churrasco, verão, tem que ter o quê? Linguiça Mauricéia. Assada na brasa, no forno, é só escolher. Linguiça Mauricéia. Deliciosa como tem que ser, irresistível pra mim, pra você. Diz pra mãe que pode trazer, todo mundo vai querer. Linguiça Mauricéia. É gostosa demais. Linguiça Mauricéia. Eita, maninha, pense na linguiça gostosa. Linguiças Mauricéia, mista, frango e petisco. O país está dividido. Fome, inflação e miséria. Não é arrastando para nenhum dos lados que os desafios do Brasil vão desaparecer. É preciso liderança, gestão e compromisso com a democracia. A hora é de diálogo para resolver os problemas mais urgentes das famílias brasileiras. Tem que ter preparo, tem que ter firmeza e gostar de gente. O PSDB tem compromisso com o Brasil. Na terra do bar, do oxente, do tereré, no Brasil inteiro, estamos preparados para construir o futuro. PSDB. A gente trabalha pelo Brasil. O Grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos. Enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O Grau Profissionalizante tem mais de 40 cursos. Refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil e o aluno ainda conta com o apoio da Agência de Emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no Grau. Coqueiral Parque, o parque da família pernambucana. Nossa estrutura de lazer possui 10 piscinas, toboágua, rampa d'água, 2 restaurantes, lanchonetes e sorveteria, 3 lagos de pescaria e muito mais. Acesse nosso site www.coqueiralparque.com. Atendimento de segunda a domingo das 8 às 16h30. Telefones 081-3371-9111 ou 98864-2263. Seja sócio com o nosso passaporte anual. Trabalhamos com todos os cartões de crédito.
Passando aqui para lhe convidar a acompanhar de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde, aqui na Nova Nordeste, a nossa Tarde Legal. Aqui você curte as melhores e maiores atrações da nossa cena musical. Também recorda com o Túnel do Tempo. E tem sempre para você curtir um clipe legal. É de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde. Se ligue nessa nossa tarde. Apoio Produtos de Limpeza Igual. TV Nova. Estamos de volta. A Petrobras anunciou um aumento a partir de amanhã no preço da gasolina. O valor médio de venda para as distribuidoras passará de R$ 3,08 para R$ 3,31, o que equivale a um aumento de 23 centavos no litro. Segundo a estatal, o aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que, segundo eles, busca o equilíbrio com os preços do mercado. Uma única pessoa, 5 contas bancárias. Dados do Banco Central apontam que essa é a média de relacionamentos ativos com instituições financeiras dos brasileiros. Para gerir dinheiro, conta ou contas em bancos? 3. Hoje eu tenho 2 só, um PJ e um físico, uma pessoa física. Só 2. Só 2, porque a adesão a múltiplas contas pelos brasileiros tem crescido. Há 10 anos, a média era justamente de 2 contas bancárias por pessoa. Hoje, são 5, segundo o Banco Central. O relacionamento com mais instituições financeiras cresceu no Brasil, em especial nos últimos 4 anos, com o surgimento dos bancos digitais. Além do aumento da concorrência ter impulsionado a redução e até a isenção de taxas, hoje é possível abrir uma conta em poucos cliques, sem necessidade de uma agência física. Mas a sede de aproveitar as vantagens que cada banco oferece esconde riscos. Mais contas bancárias, mais contas em ambiente virtual, está mais sujeito também a golpes financeiros. É importante fazer esse monitoramento. E aquilo que não estou usando é exagerado, encerre essas contas para não ter problemas posteriormente. Inclusive, para identificar se não utilizaram o seu CPF indevidamente e abriram contas em seu nome. Além disso, as contas costumam vir atreladas a ofertas de crédito tentadoras e perigosas, como cartões e empréstimos. Na opinião deste economista, menos pode ser mais. É mais fácil você concentrar sua relação num único banco ou em 2 bancos e ter uma relação boa para você ter uma linha de crédito para comprar uma casa, comprar um automóvel ou para trocar. Os recursos serão destinados a serviços básicos como saúde e educação. Frio extremo provoca nevasca e ventos fortes na Europa. Na Austrália, 5.000 casas ficaram sem eletricidade após o temporal. Na Itália, várias regiões estão em alerta de condições extremas, com temperaturas muito baixas e ventos fortes. As regiões de Marche e Emília-Romagna foram as mais afetadas. Já em Senigália, várias árvores foram derrubadas pelo vento. Na Eslovênia, uma tempestade de neve fechou uma das rodovias mais importantes do país e deixou muita gente sem eletricidade. Na Espanha, as quedas de neve registradas hoje foram as maiores nos últimos 5 anos. No Paquistão, queda de energia deixa 220 milhões de pessoas sem luz. De acordo com o Ministério de Energia do país, o trabalho de manutenção do sistema está progredindo rapidamente. O país está enfrentando uma grave crise elétrica. No início do mês, o primeiro-ministro ordenou que todos os departamentos federais reduzissem o consumo em 30% e determinou que todos os mercados fechassem às 8h30 da noite e os restaurantes às 10 horas. A queda de energia que ocorreu hoje é o desligamento mais generalizado do país desde 2021. Centenas de pessoas protestaram no Afeganistão e no Paquistão contra um ativista sueco de extrema-direita. Ramos Paludan queimou uma cópia do Corão, que é o livro sagrado do Islã, em frente à embaixada turca em Estocolmo.
O primeiro-ministro do Paquistão declarou que a atitude é inaceitável e que a liberdade de expressão não deve ser usada para ferir a sensibilidade religiosa de 1,5 bilhão de muçulmanos. O Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão pediu ao governo sueco para punir o ativista e, por fim, a esses atos anti-muçulmanos e anti-islâmicos. O primeiro-ministro sueco expressou empatia a todos os muçulmanos que foram ofendidos. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados pede 1,6 bilhão de dólares para os palestinos em 2023. Do total, 848 milhões serão destinados a serviços básicos como saúde e educação. Os outros 781 serão aplicados em operações de emergência em Gaza, Cisjordânia, Síria, Líbano e Jordânia. Segundo a agência, a maior parte dos refugiados palestinos vive atualmente abaixo da linha da pobreza e muitos dependem da ajuda fornecida pela ONU. De acordo com a organização, os níveis de pobreza se agravaram no ano passado devido a crises mundiais e o desemprego. Vem aí o programa Fala Povo, disponível no nosso canal no YouTube, o TV Nova ao vivo. Boa noite para você, até amanhã.